Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, o que eu vou comentar agora pode parecer uma coisa óbvia, mas eu acho que é a coisa mais simples. O que norteia um estudante da Bíblia, ou o que deve nortear um estudante da Bíblia, ou um estudante de qualquer documento antigo. E eu estou falando aqui do ponto de vista como qualquer livro antigo que você for estudar. Isso não serve apenas para a Bíblia, mas como boa parte das pessoas que me acompanham são pessoas interessadas no estudo bíblico, e não naquele de converter pessoas, mas sim naquele de conhecer mais e mais a palavra de Deus. É um dos princípios que eu acho importantíssimo entender quando você vai olhar para um texto bíblico, além das línguas originais, é tentar entender o contexto histórico em que aquilo rola. Como assim, Adolfo? É a primeira vez que eu te vejo, o YouTube me notificou do seu vídeo e tal, e você tá vindo falar pra mim do contexto histórico? Como assim? Me explique direito. É, é bem simples, na verdade. Quando você lê o Apocalipse de João, quando você lê o livro de Mateus, quando você lê o livro de Gênesis, você tem que entender o seguinte de maneira bem clara. Quando é que ele foi escrito, por que ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Tá entendendo? Não foi escrito para mim, cara? Não. Pode ser sim aplicado a você, e por isso que os livros da Bíblia estão aí, né? A Bíblia está aí, ela foi escrita para você como leitor final. Mas uma coisa a gente tem que prestar atenção muito interessante. Eu vou pegar um exemplo muito prático de Gênesis. Vamos lá. Se eu fosse comentar do ponto de vista histórico, por que é que Gênesis foi escrito? Agora, para responder essa pergunta, e quando ele foi escrito? Foi escrito mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. 1500 anos antes de Cristo. Vamos lá. O que está acontecendo nesse período? Você tem um povo saindo do Egito. Aí você não estamos baseando em Gênesis, mas estamos em Êxodo. Você vai ler os primeiros capítulos de Êxodo e você vai perceber que o livro de Êxodo é um livro que narra a saída do povo do Egito. Agora imagine você, Moisés, você imagine Moisés sentado, olhando para o céu e vendo as estrelas, olhando para aquele povo todo. O que ele faz? Ele começa a escrever aquilo que é chamado de Gênesis. Eu estou fazendo uma suposição aqui. Por quê? Ele conta a história do surgimento do povo israelita, né? Não judeu, mas do povo israelita. Ele conta a história do povo israelita e busca dar uma unidade ao povo israelita. Como assim, Adolfo? Você pega o livro de Êxodo e você pega o livro de Gênesis. Por exemplo, quantos dias foi criada a terra? 6 dias, no 7º dia Deus descansou. O que está dizendo lá em Êxodo 20? O que está dizendo em Êxodo 20? Guardaram os 10 mandamentos. Você tem o 4º mandamento, que é guardar o sábado. Por que se guarda o sábado? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Veja que o livro de Gênesis ele vai ser reconfirmado em Êxodo. Você olha para o capítulo 4, o que você tem de interessante lá no capítulo 4? Você tem Caim e Abel. E você tem a questão a questão você tem uma questão ali que é um leva um cordeiro e o outro leva verduras, né? leva sementes, leva o melhor da plantação dele. Um é aceito, o outro não é. Por quê? Aí essa história ela vai te fazer muito sentido quando você vai para o ministério, quando você vai lá para Levítico e você entende o ministério sacerdotal levítico e aqueles sacrifícios feitos com cordeiros. Então, Moisés, quando ele escreve Gênesis, ele está justificando algumas coisas que são sistematizadas dentro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Elas são sistematizadas a partir do Gênesis. Ele está dando, nós fazemos isso, claro, porque Deus mandou, mas isso já era feito lá na criação. Então ele faz uma busca identitária para o povo israelita. Entende? Olha que interessante, né? E você vai tendo vários detalhes acerca disso. O dízimo, ele é estabelecido lá em Êxodo, Levítico,
para os levitas, mas o dízimo você volta lá, Abraão tinha devolvido o dízimo. Então, o dízimo ele se torna justificável através, né, sistematizado, mas Moisés ele dá uma justificação. Os animais puros e impuros, não começou com Moisés, né, não começou ali em Levítico 11. Você volta lá em Noé, o que tem lá em Noé? O que tem lá em Noé, meu amigo? Um par de animal impuro e 5 pares de animais puros. Volta lá e se atenta. Você tem lá os animais impuros. E cara, eu poderia aqui continuar citando, mas eu não sou especialista em Antigo Testamento. Eu só estou comentando aqui um pouquinho daquilo que eu sei. O foco aqui é você entender por que Gênesis foi escrito da maneira que ele foi, no sistema narrativo que ele faz. Vamos lá. Uma maneira de unidade. Então o que acontece? Um outro detalhe. Quando Gênesis é escrito, coisas para escrever não eram fáceis, não eram baratas. Então o que acontece? Quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, por exemplo, e isso é muito importante, ele está escrevendo para ser um livro contado, narrado, não apenas lido. Claro, nós devemos ler a Bíblia, nos atentar aos detalhes bíblicos, à leitura, buscar a língua original. Mas uma coisa é muito importante. Quando Moisés está escrevendo, ele está narrando. Ele está pensando em sentar numa roda com várias pessoas e simplesmente contar os primórdios da criação. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, a terra era sem forma e vazia. E olha, ela era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Entende? Então a Bíblia ela foi nesse sentido de ser narrada. E olha que interessante. Existem acontecimentos, detalhes que você vai extrair da Bíblia que muitas vezes não são dados de maneira clara. Ou eles são explicados posteriormente. Né? Então é muito interessante isso. Por exemplo, um outro detalhe. Vamos para um detalhe de Gênesis aqui muito interessante. Isso que eu aprendi ouvindo o Santana, do canal Satanás, e o Sérgio Monteiro. Foi muito interessante. Abraão é tido como o pai da fé. Só que Abraão ele era um homem limitado assim como eu e você. É que nós lemos o texto de maneira apaixonada. Nós focamos no texto de maneira apaixonada. Ó, Abraão, pai da fé. Quer ver um detalhe muito interessante? Sara, olha só, presta atenção. Sara, esposa de Abraão. Quando os egípcios quiseram pegar ela, Abraão falou, ih, pode levar, mano. Tô nem aí não com a paçoca. Fala que é minha irmã, mas você nem te conheço. Nem te conheço. E aí, pegam Sara, levam. E aí à noite o faraó tem um sonho. Por que Abraão faz isso? Cara, porque a Sara não dava filhos pra ele. Então, pra ele se livrar de Sara, meu amigo, ó, é um tapa. Não estou dizendo que Abraão seja um cara ruim, ou não estou querendo quebrar, ou querendo desmoralizar o pai da fé, né? O homem da fé. Não. A Sara pra ele não valia nada. Quando Sara fala assim, olha, eu não vou te dar um filho, não vai dar tempo. Desce a lenha aí na empregada, meu amigo, e aí já era. E nasce Ismael. Foi isso que Sara falou. Por que ele não questionou? Essa era a realidade. Agora olha que doido. Você tem o sobrinho de Abraão, Ló. Sobrinho de Abraão, Ló. Quando eles se dividem, Ló vai para Sodoma e Gomorra. Lá ele vai para morar nas campinas de Sodoma e Gomorra. O que acontece nessa história? Se você for lá em Gênesis, o que acontece? Sodoma e Gomorra, os homens chegam lá, uma guerra entre cidades, sequestram os homens de Sodoma e Gomorra. Quando a notícia chega a Abraão, o que Abraão faz, mano? Velho, Abraão fica louco, velho. Ele arranca a espada, junta 300 negros armados até os dentes e vão no encalço dos malucos, velho. Vão lá e resgatam. Abraão vai lá e resgata Ló e o povo de Sodoma e Gomorra. E ainda no final da conversa, o rei lá fala assim, ó, você tem muito ouro. Eu tenho muito ouro, toma aqui a riqueza. Abraão fala, não, mano, eu não quero seu ouro não, cara. Eu não quero seu ouro não. Olha o que Abraão fala. Eu só quero uma rapadura. Abraão falou assim, mano. Não, eu não quero seu ouro não, mas eu fiquei sabendo que a rapadura de Sodoma e Gomorra é boa. O rei falou, não, toma a nossa rapadura aqui. Abraão foi lá,
bateu um papo com o filho dele, né, o sobrinho dele Ló, deu um abraço e voltou para cá. Por que que Abraão faz isso? A mulher dele ele deixa de lado e o sobrinho dele ele vai lá e arruma briga com nação. Por quê? Porque Abraão, se ele morresse sem ter filhos, o que ia herdar tudo dele era Ló. Era Ló, velho. Entendeu? E aí você entende. Ó, outra passagenzinha. Tá lá. Abraão, e daqui a pouco Deus fala com ele assim, ó. Abraão! É o seguinte, mano. Tô afim de um churrasco. Abraão fala, beleza, mano, você quer quantas ovelhas? Não, só que hoje eu quero um negócio diferente. Eu quero teu filho, Isaac. Abraão falou, ó, seu pedido tá muito esquisito, né? Que normalmente você pede ovelha, né? Quando você fala de que tá afim de um churrasco, você fala de ovelha. Mas tá bom, você tá falando. Por que Abraão nem questiona Deus? Por que Abraão vai lá? Opa, é o filho da velhice dele, não sei o que. Abraão pega Isaac, leva lá e vai sacrificar. Eu vou dizer pra você por quê. Não era só porque ele tinha muita confiança em Deus, não. Ele falou assim, pode matar Isaac, porque meu primogênito é Ismael. Ele tinha Ismael do outro lado. Tá entendendo? Então existem algumas ações que se você parar e prestar atenção no texto, você vai olhar e falar, caraca, mano. O texto bíblico é doido, velho. Abraão era doidão, bicho. E gostava de rapadura. Cara, tenho certeza, mano, ele gostava muito da rapadura de Sodoma e Gomorra. Entende? Fora, eu poderia começar a mencionar outros detalhes. Por exemplo, as filhas de Ló, que acabam tendo incesto com ele, por exemplo. Por que a história de Ló é colocada no livro de Gênesis? Aí você tem uma lei lá em Levítico proibindo o incesto. Mas por quê? Volta lá em Ló, você vai ver que os dois filhos de Ló, que saem das duas filhas dele, se tornam duas nações que se tornam inimigas de Israel, que atrapalham a saída do povo de Israel. Presta atenção no texto bíblico. Então, muitas das coisas que vão ser justificadas a partir de Êxodo, você encontra em Gênesis. Você tem uma busca de identidade israelita ali. Aí você tem Abraão, você vai ter Isaac, você vai ter Jacó. Jacó vai ter 12 filhos, 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. Então você tem a justificativa em Gênesis de tudo aquilo que se sucederia. Muito interessante, né? Então é com essa mentalidade que Moisés senta e escreve, dando essa identidade ao povo israelita, às criações das nações. Talvez o que eu possa estar falando aqui possa estar girando caraminholas na sua cabeça. Mas quando você para e olha para o texto bíblico, olha para a história bíblica, sem o óculos da religião, pode parecer estranho, sem o óculos do que o seu pastor diz, dos sermões que você ouviu, daquilo que você acha, e busca entender exatamente o que o texto está te dizendo, rapaz, você vai extrair pérolas tremendas. Pérolas tremendas. Mas tudo isso vem das perguntas. Quando o livro foi escrito? Por que ele foi escrito? E para quem ele foi escrito? Entende? É muito interessante. Estou pegando aqui só Gênesis. Se a gente fosse trabalhar, estruturar os outros livros, e principalmente o Novo Testamento, meu amigo, você ia ficar fascinado. Mas isso é uma caminhada que a gente tem que buscar individualmente. Entendeu? E isso a gente busca dentro também da história e tal. É muito legal, cara, é muito legal. Falar de palavra de Deus, pra mim, é fascinante. Dar esses insights de conhecimento pra vocês, cara. Essa é minha missão, esse é meu compromisso aqui com vocês. E um dos livros que me abriu a mente pra isso foi Entendes o que Lês, do Gordon Defee. O que eu tô comentando aqui pra vocês, eu praticamente extraí do Gordon Defee, porque não só do Gordon Defee, né, mas ele me abriu o olho. Cara, existem histórias que a gente tem que olhar por trás, não só para a história em si, porque isso, não, entender alguns acontecimentos. É muito doido, cara. É muito doido.
Então fica aí minha indicação de livro, né? Gordon Define Entendes o que Lês, para um entendimento, uma introdução muito legal sobre o estudo bíblico. Também deixo aqui também, espero ter deixado uma contribuição, um convite ao conhecimento. Talvez você não concorde com tudo que eu disse aqui, mas bora estudar, entendeu? Bora estudar e bora analisar a história, bora analisar o texto bíblico. Estamos aqui convidando vocês. E é um convite para você olhar o texto com outro olhar. Não vou vir aqui com a mentira da isenção, não. Mas a gente olhar com um olhar mais profundo, com um olhar mais... tô olhando para a Bíblia. Entendeu? E é isso. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Meu nome é Adolfo Clair, sou professor de grego, sou professor de crítica textual do Novo Testamento. E se você tiver interesse de estudar comigo, chega junto. Detalhe, achou legal esse vídeo aqui? Você já sabe o que fazer. Compartilhe. Outra coisa, se você acha interessante, você acompanha meu trabalho, acha interessante as informações que eu tenho dado, você pode me ajudar também de outra maneira, com pelo menos R$10 mensais. A minha conta está na descrição. Deus abençoe sua vida. Se puder me ajudar com pelo menos R$10 mensais para eu estar comprando livros, trazendo mais informação e tal, fique com Deus. Agradeço e tamo junto no campo de batalha.